Olá, eu sou Matheus e apresentarei a seguir o trabalho intitulado Mapeamento e Análise Quantitativa das Variações da Cobertura Vegetal de Uberlândia entre 1990 e 2023. Bom, partindo das contribuições de Silvio Macedo, que caracteriza a década de 80 como um momento que é uma crescente consciência ambiental, voltada principalmente à conservação da vegetação em áreas urbanas e rurais, motivadas principalmente pelo desaparecimento de fragmentos naturais. Neste momento, há uma maior valorização da preservação ambiental. E Thomas salienta que, embora não tenha ocorrido uma ruptura definitiva com as práticas predatórias, houve, na verdade, uma alteração de postura. Plantar árvores passou a ser preferido do que derrubá-las. Analisando o contexto de estudo, que é a cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, vemos que até a década de 90 havia, de certa maneira, uma desconsideração dos recursos naturais locais. A topografia era planificada, o cerrado tratado como mato sem valor e os cursos d'água eliminados da paisagem. Só no final do século XX que a pauta ambiental recebe maior destaque. Como parte das políticas públicas, é criado novos parques em áreas de proteção permanente, destinada a lazer, à cultura e à educação ambiental. Essa agenda configura uma tentativa de buscar uma cidade mais sustentável, pautada pela reconexão à natureza e à transformação da paisagem urbana. Então, como problematização, vemos que a atenção dada às questões ambientais na área urbana não se estende de forma homogênea à periurbana e à rural. Isso porque os fragmentos de vegetação típicas dos cerrados, já fragilizados pelas atividades pecuárias, continuam num processo progressivo de supressão, principalmente na década de 90 com a intensificação da agricultura. Então, o objetivo é mapear e analisar essas formações vegetais do município, com ênfase na área urbana e periurbana, entre 90 e 2023. Pretendemos compreender as dinâmicas da cobertura vegetal e suas interrelações com os processos de urbanização e contribuir para o avanço do debate sobre conservação do cerrado. A metodologia ela se estrutura em 4 etapas, iniciando pela aquisição de imagens orbitais do projeto Mapa Biomas, especificamente a nona coleção, o processamento dessas imagens por operações vetoriais, expressões algébricas no software QGIS, que possibilitarão análises quantitativas, ao mesmo tempo que classificar as formações vegetais e quantificar espacialmente as classes no território. E associado a esse processo, acrescenta-se o levantamento e a sistematização da expansão urbana de Uberlândia ao longo dos períodos analisados para se entender o panorama urbano e ambiental. Na aquisição de imagens, utilizamos o Google Earth Engine, onde estão alocadas as imagens do projeto Mapa Biomas. E com cada imagem baixada, adquirida, processamos todas de forma separadamente no QGIS. Aqui a gente consegue enxergar nessa área em destaque o modo de visualização que foi alterado para se enxergar as classes de cada imagem e associando a legenda da nona coleção do mapa Biomas, podemos ver que nessa coluna intitulada Valor, dentro da área em destaque, associada ao documento, que é o código das legendas da nona coleção do mapa Biomas, que cada um desses valores corresponde a uma das classes. Então, por exemplo, o número 3 se direciona à formação florestal. E assim por diante a gente foi identificando cada uma das classes até chegar a todas as classes que existiam em cada um dos períodos analisados que adquirimos as imagens. Então aqui nessa tabela a gente pode ver todas as classes nos períodos que tivemos acesso às imagens. E aí eu destaco a classe 20, que é a cana-de-açúcar, que não ocorreu apenas em 90 e 2000. O restante, todas as classes foram recorrentes. Então, partindo dessa pré-classificação, alinhamos as fitosionomias do bioma do Cerrado, disponibilizado pelo Embrapa, e produzimos uma nova forma de reclassificação, em que reagrupamos em 6 categorias essa vegetação, nos grupos florestais, silvicultura, savânica, campestre, áreas pantanosas, que são essas formações como, por exemplo, as veredas, os palmeirais, que têm a presença de água, a agricultura, as pastagens voltadas à pecuária e a ausência de vegetação. E também produzimos a nova escala cromática de cores, igual a gente pode ver aqui no quadro em destaque. Bom, com essa nova classificação, tanto de usos e cobertura do solo como de representação cromática, redefinimos cada imagem que tivemos acesso e produzimos uma nova forma de visualização, em que a gente pode ver em destaque aqui o rótulo renomeado com essas novas classes e os novos tons cromáticos. Bom, a análise quantitativa ela partiu então da quantificação dos pixels da imagem, ou seja, para cada satélite
que captura a imagem da órbita terrestre, as suas configurações conseguem ler o solo em determinadas proporções. Então, por exemplo, o Landsat, que é o satélite que o mapa Biomas utiliza, ele tem uma dimensão de leitura de 30 metros por 30 metros. Então, com base nesses 900 metros quadrados e número de pixels, a gente consegue quantificar o total de área quadrada que cada uma dessas formações ocupam no território. E assim a gente conseguiu quantificar o número de pixels para depois fazer essa multiplicação cruzada. Então, se um pixel equivale a 900 metros quadrados, então, por exemplo, aqui na classe 48, 18 pixels equivale a quantos metros quadrados? Para 90, e depois somamos cada um desses períodos para chegar ao valor final. E por fim, ainda na metodologia, destacamos o levantamento da expansão urbana e usamos como referência para classificar um mapa da cidade de Uberlândia, né, com base nos documentos oficiais da Secretaria de Planejamento Urbano e de estudos sobre morfologia urbana. Então, com base nessas referências teóricas, a gente classificou os loteamentos e bairros segundo o seu ano de implantação ou de aprovação, né, dependendo de cada situação. E construímos, né, um mapa por períodos de expansão urbana. Como resultados, então, tem uma coleção de 5 mapas que foram subdivididos com base nesses anos de análise, que é 1990, 2000, 2010, 2020 e 2023, que é o último ano que a nona coleção de mapas do mapa Biomas oferece ao usuário, e conseguimos, então, especificar as variações, né, da cobertura do solo, quantificar o número de pixels e fazer a multiplicação cruzada, né, para identificar, então, qual é a metragem quadrada de cada uma dessas áreas que a gente analisou. Então, temos aqui na imagem, né, um mapa que demonstra essas classes em que, quanto mais intensa o verde, maior a expressividade da vegetação, ou seja, a vegetação é robusta, enquanto menos verde, a vegetação é mais modesta, voltando-se principalmente a pastagem, que é o tom mais clarinho aí de um bege amarronzado. Bom, eu destaco aqui as grandes formações, principalmente florestais estavânicas, que existiam, né, dentro do perímetro urbano na década de 90. E também esses grandes movimentos de terras que são demonstrados pelas suas áreas sem colorações, que provavelmente não existiu vegetação que indique alguma obra de terraplanagem. Então eu destaco, por exemplo, na área notória 1, esse grande maciço, né, de vegetação savânica, associada a essa pequena massa de vegetação florestal, vinculadas ao curso d'água. Assim como na área notória 2, que vemos a expressividade da savânica com a formação florestal. Na área 3, o mesmo padrão, e na área 4, esse movimento de terra que eu destaquei. Bom, partindo para 2000, eu destaco então que a maior regressão identificada foi a savânica em relação à análise de 90, e a maior progressão foi a agricultura. E aí eu destaco como as áreas notórias. A 5, a gente vê despontando a silvicultura. A 6, a gente vê um processo de transformação em que a savânica vai dando lugar à silvicultura e a florestal também vai desaparecendo. E a 7, a gente vê a redução expressiva daquela formação savânica da imagem anterior. E na 8, a gente vê também a ocupação do território em volta do curso d'água e o desaparecimento de fragmentos da vegetação natural do cerrado naquele local. Bom, em 2010, a gente vê uma progressão da silvicultura e uma regressão da pastagem. E aí eu destaco a área notória 9, que a gente vê agora uma imagem totalmente diferente das outras imagens analisadas, em que as formações estão bem menos expressivas e a gente vê uma grande mancha da silvicultura despontando. Na área notória 10, a gente vê a silvicultura bem marcada, né, principalmente vinculados aos cursos d'água. Na área 11, a gente vê os vazios urbanos sendo loteados ou reloteados e a vegetação perdendo seu espaço e expressividade. E vemos aqui nessa área notória 12 a expansão da área urbana, né, e a transformação do solo, principalmente voltada à cobertura vegetal, em que aquela mancha savânica quase mais não existe e as áreas de agricultura e pastagem predominando a área em volta aos bairros ali edificados, né. Bom, já em relação a 2020, a gente vê despontando a progressão da agricultura e vemos a regressão das áreas de pastagem.
E eu destaco como as áreas notórias A13, em que o perímetro urbano se expande e engloba novos loteamentos que até então estavam fora da área urbana, né? E vemos então a ocupação dessas áreas e o desaparecimento desses fragmentos de vegetação naturais. O mesmo se repete na área notória 14. Na 15, a gente vê a adição de novas áreas que até então também estavam fora do perímetro urbano, como aqui o campus universitário, que engloba um curso d'água e uma área de preservação em volta dele. Na área notória 16, a gente vê a ocupação do setor leste, né, em direção a esses cursos d'água e também o desaparecimento dos fragmentos vegetais típicos do cerrado. E na área notória 17, a gente vê a supressão daquelas grandes manchas florestais que estavam em evidência da década de 90 para então pequenos fragmentos, né, que disputam espaço com os usos urbanos do solo. E por fim, em 2023, a gente vê o destaque para a agricultura como a maior classe que ocupa a região da área urbana e periurbana do território de Uberlândia. E eu destaco a área notória 18, né, como a ocupação ainda progressiva do setor leste e desaparecimento dessas pequenas manchas, principalmente florestais, que existiam de forma bem salpicada nessa região. Também vemos o loteamento e o reloteamento das áreas em torno aos cursos naturais e também o desaparecimento das formações florestais. Vemos na área 20 a ocupação de outros vazios urbanos entre áreas já urbanizadas, né? Na área 21 a gente vê aqui, na área notória 21, a gente vê a ocupação em direção ao curso aqui ao sul, né, o curso principal da cidade, e o loteamento dessas áreas, que até então se predominava pela pastagem e agricultura, e agora sofre um intenso processo de urbanização e de especulação do solo. E na área notória 22 a gente vê, né, a consolidação do centro urbano, né, e o espaço restrito em que as formações, principalmente florestais, se encontram e as savânicas, que é vinculada aos cursos d'água que normalmente estão dentro de áreas de preservação permanente. Então, como conclusão, destacamos que de todas as classes identificadas e analisadas, vemos que a agricultura, analisando o período de 1990 a 2023, foi a formação que teve o maior salto em relação à progressão, né? Crescendo em relação a 1990, 124,52% ao período, né, de início. Seguido, então, pela silvicultura. E das áreas de vegetação nativa que mais sofreram com esse processo de transformação do solo, temos a savânica seguido pela florestal. Aquilo que o referencial teórico já trazia logo lá no início, que é a fonte vital, que dizia que é a identificação, né, o reconhecimento do cerrado como mato sem valor, principalmente se relacionado à formação savânica. Então, concluímos que, nesse período, houveram intensas transformações territoriais, marcadas pelo avanço agropecuário e pelas fragmentações das fitofisionomias naturais do cerrado. O que é remanescente concentra-se principalmente nas áreas urbanas, né, como um resultado, um reflexo das políticas ambientais iniciadas lá na década de 80. E a gente vê a contínua supressão da vegetação nas áreas, a vegetação nativa nas áreas rurais, em função da expansão agropecuária. A cidade está crescendo atualmente em direção ao sul e ao oeste, evidenciando também um desequilíbrio da ocupação territorial. Essas áreas são as áreas que têm o maior número de cursos d'água, né, ainda abertos, sem canalização, ou seja, ainda que lugares que existem ainda vegetações típicas do cerrado, né, em volta desses ambientes fluviais. E destacamos a necessidade urgente de estratégias que integrem o crescimento urbano e a conservação ambiental. Ou seja, essa metodologia, baseada em dados obtidos por sensoriamento remoto, mostrou-se eficaz para a realização de análises quantitativas do uso e cobertura do solo de Uberlândia. Só que evidenciamos a necessidade de complementar essas análises com novas abordagens, principalmente qualitativas, que vão amarrar de forma geral o trabalho que apresentamos anteriormente. Agradecemos a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pelo apoio fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa. Apresentamos as referências e destaco aqui meu agradecimento. Muito obrigado.